Eu estou falando que mulher também prega, mulher é missionária, mulher ganha alma para Jesus. Como é que uma igreja, uma denominação como a igreja presbiteriana toma uma decisão no Supremo Conselho baseado numa pergunta do breve catecismo? Quem prega na igreja? Somente os pastores. Tomaram essa decisão na IPB, que estão tentando derrubar agora. Isso significa que mulher não pode pregar mais? A distorção de que o ID é para todos sendo corrigida, e o papel público das mulheres considerado e refutado tanto no civil como no eclesiástico. A mulher não tem posição de ensino na igreja. É falsa concepção moderna de que o ID é para todos. Em Mateus 28, 19 e 20, Cristo está falando com os seus apóstolos escolhidos e, consequentemente, aos seus sucessores nas pessoas dos futuros ministros. No entanto, se o ID fosse para todos, todos também deveriam batizar. E se todos deveriam batizar, todos deveriam também administrar a Santa Ceia, pois Cristo diz: ide, portanto, e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se desmembra as ordenanças de Deus, logo quem prega o Evangelho também deve batizar, e se também deve batizar, também deve administrar a Santa Ceia. Mas o apóstolo Paulo coloca tanto o Evangelho como os sacramentos nos deveres de um ministro, sob o nome de dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1. Se for dito que o ensinar é menor do que o sacramento, e por isso as mulheres podem ensinar, mas só os pastores podem ensinar e administrar os sacramentos, essas pessoas estão em franca discordância com o apóstolo Paulo, que diz que não foi chamado para batizar, mas para pregar o Evangelho. 1 Coríntios 1,17. Demonstrando que a pregação é a parte mais importante. Ora, se a pregação é a parte mais importante, qual é a lógica de se permitir que a pessoa faça algo maior, mas não se permita que ela faça algo menor, como a administração dos sacramentos? Desta forma, não é lícito nem a todos os homens ensinar a respeito de Deus. Até entre os homens que são cabeça, só podem ensinar a respeito de Deus e administrar os seus sacramentos, aqueles escolhidos por ele e designados pela sua igreja. David Dixon, o famoso primeiro comentarista da Confissão de Fé da Assembleia de Westminster, falando sobre essa passagem, diz o seguinte, abre aspas: a comunidade de crentes, ou corpo de discípulos pactuados e batizados, não é o sujeito desta autoridade concedida para reunião de igrejas, administração de doutrina, sacramentos, disciplina e outras ordenanças públicas, mas a comunidade dos ministros, mestres e governantes, em contraste com o corpo de discípulos, que é ensinado e governado. Pois está dito: ide, meus ministros, fazei discípulos, batizai vós e ensinai-os. Fecha aspas. Assim, se existe restrição até com relação aos homens, esta restrição é ainda maior para as mulheres. Pois enquanto um punhado de homens é selecionado para isso, nenhuma mulher é selecionada. Nenhuma mulher cumpre os pré-requisitos dados pelo apóstolo. Nenhuma mulher governa bem a sua casa. Nenhuma mulher é marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, 2 a 5. O governo da casa recai sobre o homem, como podemos ver em Efésios 5, 22 a 29. É falso o argumento de que a mulher pode ensinar, só não pode adquirir título de líder ou exercer liderança. Pois alguém até pode exercer autoridade sem ensinar, tal como um magistrado que ordena uma lei, etc. Mas ninguém pode ensinar de forma proposital e deliberada, sem exercer liderança. Quem vem a público, quem escreve um livro, quem cria um canal na internet, tem por objetivo expressar uma opinião, convencer outros desta opinião, e consequentemente se torna alguém que pastoreia e lidera estas pessoas. Pois como alguém pode se dispor a vir publicamente falar sobre algo, e depois não querer tirar as dúvidas que possam surgir disto que ela falou? E como alguém que teve sucesso em convencer a outro publicamente, pode escapar de posteriormente ter essa pessoa convencida por ele como seguidor, e alguém que recorre a ele para tirar dúvidas e etc. Ora, se isso não é liderança, não sei mais o que poderia ser. No entanto, se isso não fosse suficiente, as Escrituras proíbem cabalmente a mulher de exercer qualquer ensino público, pois é dito dela que ela deve aprender em silêncio com toda a sujeição, e que ela não deve ensinar nem exercer autoridade sobre o homem. 1 Timóteo 2, 11 a 12. E qual é a justificativa que ele dá para isso nos versículos posteriores?
tanto a natureza quanto a queda. Primeiro ponto. A natureza. Ele afirma que primeiro foi criado Adão, depois Eva. Isto é uma referência a Gênesis 2, onde depois que o homem nomeou todos os animais, não foi achado para ele um par adequado, e por isso, Deus deu a Eva como um par adequado para ele, para ser uma ajudadora dele. Por isso, em 1 Coríntios 11, o apóstolo diz que o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Desta forma, a primazia de Adão na criação, o fato de a mulher ter sido criada e dada a ele, demonstra a superioridade do homem sobre a mulher, pois ela foi criada para ser um ornamento para ele, algo para completar a ele, e não o contrário. Ela foi criada dele e para ele, e não ele por causa dela. Por isso o apóstolo também diz em 1 Coríntios 11, que o homem é a glória de Deus, e a mulher, a glória do homem. Pois o homem é a glória de Deus sujeitando toda a criação, dominando sobre ela, mas ele mesmo sendo governado por Deus, e o adorno da criação de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, pois apesar de junto com ele ela ter domínio sobre toda a criação, e ser ela mesma uma criatura gloriosa, até ela está debaixo do domínio do homem, e a prosperidade dele é a prosperidade dela. Se um homem se torna rei, sua mulher se torna rainha. O proceder dela traz honra ou desonra a ele, como podemos verificar em Provérbios 12:4. Segundo ponto, a queda. Ele diz que o motivo pelo qual a mulher não deve ensinar nem exercer autoridade foi porque ela foi enganada, e não o homem. Pela própria natureza da criação, nós podemos ver que a mulher é naturalmente sujeita ao homem. Desta forma, o homem tem capacidades de lideranças que a mulher não tem. Quando a mulher tentou subverter esta ordem, ao tomar a iniciativa com relação ao caso da serpente em Gênesis 3, toda a humanidade foi conduzida à queda, mostrando que nada vem de bom quando a ordem criacional é subvertida. Em 1 Coríntios 14, o apóstolo ordena que as mulheres estejam caladas nas igrejas, e se tiverem alguma dúvida, perguntem aos seus maridos em casa. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Não que uma mulher não possa tirar dúvidas com um ministro, mas que ela deve fazer isso evitando o máximo possível qualquer escândalo. Mas a questão é esta: se uma mulher é proibida até de perguntar desnecessariamente na igreja, para que ela não seja a causa de divisões, debates e subversões, como é que alguém que não deve nem perguntar poderia instruir a outros? Mas alguém pode dizer: ok, de fato a mulher não pode ensinar na igreja, mas no Estado é diferente. Ela pode trabalhar, exercer política, ensinar em escolas e etc. Só que isso também é falso. Como disse certo puritano, a família é o seminário da igreja e do Estado. Aqueles que não aprendem seus devidos lugares dentro da família, não serão facilmente persuadidos a serem bons cristãos, nem bons cidadãos. E qual é a prescrição que Deus dá para as famílias? Como Deus poderia dar para o homem o dever de sustentar a casa, de liderar a casa, e o governo sobre a mulher, e ao mesmo tempo permitir que esta mulher governe o homem no Estado? Se Deus não deu a ela o governo de uma família com 10 membros, como é que daria a ela o governo de uma nação com milhões? Ou a liderança pública? São as famílias que formam a igreja e o Estado. É da família de Adão que vieram todas as pessoas. Depois do dilúvio, foi da família de Noé que o mundo foi novamente povoado. Foi da família de Abraão que a geração santa começou a surgir. Foi da família de Jacó que surgiram as 12 tribos de Israel. E a família segue um padrão, liderança dos homens. A igreja que é maior segue o mesmo padrão, e o Estado que é ainda maior deve seguir o mesmo padrão. Ou senão, que confusão seria esta? Seria a mesma coisa de alguém que aprende a vida toda, que deve andar com os pés, chegar em um lugar onde dizem a ele que ali ele pode e deve andar com as mãos. Que absurdo é que aquele que é chamado de a glória de Deus, ou seja, o representante público de Deus, seja liderado e ensinado publicamente em maior ou menor grau por aquela que é feita para ser a glória do homem. A esfera de ação da mulher é privada, como definida em Tito 2, 4 e 5. O papel dela é cuidando de sua casa, de seus filhos, e ensinando as mulheres mais jovens, que estão ao seu redor, como fazer o mesmo por meio de sua conduta exemplar. Assinado por o Presbiteriano Reformado e Presbiteriano Confessional.